Mas então, professor, esse incêndio que aconteceu no Museu Nacional, ele não é um caso exclusivo, né? Tem o caso também do Museu da Língua Portuguesa, né? E o Memorial da América Latina. Então, assim, esses outros episódios, eles estão relacionados também a essa questão do problema que existe de investimentos do poder público? Sem dúvida. Como eu havia falado, o museu é uma instituição, ela é uma instituição cara, né? Uma instituição que ela necessita de grandes investimentos. Você tem que manter o acervo, né? Você tem que manter o quadro técnico, você tem que manter os pesquisadores, você tem que ter uma política, vamos dizer assim, de fomento à participação, a comunicação do museu, né, com a sociedade. Então o museu é uma instituição cara e aí ela precisa desses investimentos públicos e investimentos privados, né? Só que no Brasil durante muito tempo houve essa total, vamos dizer assim, falta, né, de um investimento, sobretudo não só nos grandes museus, mas em museus menores até, né? Só que de uma época para cá houve, né, uma certa sensibilização maior, né? Houve uma política mais direcionada aos museus, sobretudo com a fundação do IBRAM, né? Que é o Instituto Brasileiro de Museus. Então o IBRAM passou a coordenar, passou a direcionar, passou a mapear os museus brasileiros, né? Para a gente ter um diagnóstico de tipo, quais são os museus, como é que eles atuam, o que é que eles querem, né? E também construir alguns programas de incentivo ao melhoramento desses museus. Muitos desses museus melhoraram, com certeza, né, para o que a gente tinha no passado, né? Mas é claro que ainda falta muito o que se fazer, né? E esses casos aí específicos, né, tanto do Memorial da América Latina quanto do Museu da Língua Portuguesa, né, são instituições que, mesmo tendo às vezes até um aparato financeiro razoável, né, houve algum tipo de descuido técnico, né? Eu não conheço bem os episódios que levaram aos incêndios, né, que causaram esse tipo de tragédia, né? Então a gente ainda está nós somos ainda muito imaturos enquanto instituição no tratamento com essas instituições, né? Então, assim, é muito comum a gente perceber que as pessoas fazem museus, pegam uma casa antiga, uma casa velha, fazem algum tipo de reforma e colocam um acervo dentro, né? E a gente sabe que o museu necessita de climatização, ele necessita de todo um trabalho de controle sobre, né? Você não pode ter perda do material. Exatamente. Então, qualquer variação, às vezes até na temperatura, isso pode causar danos assim irreparáveis ao acervo, dependendo do tipo de acervo. Então, muitas vezes a gente percebe que alguém cria uma instituição desse tipo. Ele compra uma casa antiga, ele reforma essa casa, coloca o acervo lá e coloca a placa no museu. Então, isso ainda é muito comum no Brasil e é feito assim, de maneira ainda muito precária. Isso, com certeza, é uma das causas que vai, né, deixar o museu a instituição vulnerável para esse tipo de acidente que ocorreu. Então, no geral, é um pouco isso. Era um museu com 20 milhões de itens, né? Então, eu queria saber um pouco sobre o que chama atenção nos itens que estavam lá, né? Você que chegou a conhecer o museu, né? Tem inclusive o fóssil humano mais antigo das Américas, né? O que faz ele ser um dos mais importantes museus do Brasil, não somente nessa parte histórica que você falou, mas pelo conteúdo que estava lá? Eu acho que existe a riqueza do próprio acervo, né? Que é, claro, o acervo do museu, um museu que tem 200 anos, que ele constituiu esse acervo, né? Não foi um acervo, né, assim, de última hora, é um acervo construído por pesquisas, né, de longa duração, né, de muito tempo, né? Então são 200 anos de pesquisa, e é claro que
algumas bases do próprio museu, ela já vem de outro acervo anterior ao Museu Nacional, mas são acervos antigos, né, que foram sendo, né, claro, incorporados novos materiais, e além desse acervo rico, né, para diversas áreas, né, a área da pré-história, né, no caso para a gente ter o conhecimento sobre a nossa origem, né, enquanto grupo humano no continente, né, então tem importância. Na área da paleontologia, né, quer dizer, descobrir também a história dos animais, né, aqui no nosso continente, no nosso país. Então você tem coleções imensas, né, de diversos tipos de seres vivos, né? Nós temos também coleções etnográficas, né, sobre indígenas brasileiros, também muito importantes essas coleções, né? A gente viu manifestações de comunidades indígenas hoje, né, na frente do museu, né, revoltados com essa perda, porque é uma perda também sentimental e significativa, né, para essas comunidades do passado, né, dos seus ancestrais, e nossos ancestrais também. Então você tem o acervo importante que foi destruído. E você tem, além desse acervo, é claro que ali tinha também as pesquisas, né? As pesquisas documentadas, né? Quer dizer, os registros, os textos, né? Os computadores, né? Com informações, né? Tudo isso foi por fogo, né? É provável que exista algum tipo de backup fora da própria instituição, né? Mas não em todo o acervo. Então, a pesquisa, por assim dizer, boa parte dela foi perdida, né? Anos, décadas de pesquisa, né? Então, de vários pesquisadores. Então, assim, é uma perda... de várias épocas também, né? Que isso é importante ilustrar. E provavelmente também tem a perda da edificação, né? A gente não sabe, mas é de supor que a edificação ela tenha sido comprometida significativamente com o incêndio, né? Não sei se vai ser demolida, né? Não sei se vai ser possível de ser restaurada. Então isso aí é uma outra perda, uma perda arquitetônica, uma perda da paisagem, uma perda afetiva daquele prédio, né? E o que você espera depois do que aconteceu, dessa tragédia, né? Em relação à política exatamente para as ciências, porque eu acredito que os pesquisadores, a comunidade acadêmica, ou enfim, eles devem ter sentido muito também, né, com isso, porque afinal vocês produzem, fica armazenado em algum lugar, isso um dia se queima e por descaso, né, deve passar uma reflexão, deve ter uma reflexão sobre isso, né? Também não tem um amparo de poder consultar, né, um acervo como esse, né, como também era o da língua portuguesa para os pesquisadores daquela área. Então, como que fica, assim, como que vocês esperam do futuro, né? As perspectivas são boas em relação às políticas para isso? Não, eu acho que primeiro existe uma questão de uma perda que não vai ter restituição, né? A gente perdeu uma parte do nosso passado, do nosso conhecimento, que não vai ter como refazer, né? Perdeu, e a gente vai ter que viver nesse luto, né? Vai ter que tirar algum tipo de experiência desse luto, né? Nós perdemos, né, uma boa parte dessa experiência de 200 anos e nós não vamos poder restituir ela. Foi perda mesmo, né? É claro que alguma coisa... Queima de arquivo, literalmente. É claro que uma parte deve ter sido preservada, alguma coisa deve ter sido preservada, né? Apesar do incêndio, apesar em termos materiais e também em termos intelectuais. Mas eu acho que o que a gente pode tirar disso tudo é tentar pensar, viver essa experiência como uma experiência traumática e que a gente possa tirar alguma coisa positiva disso. Positiva no sentido de que a gente possa tentar ter mais responsabilidade em relação a isso, né? Ter mais comprometimento com isso, que não é só um comprometimento financeiro,
passa por uma questão financeira, mas também passa por uma questão mesmo de... Veja só, entre os candidatos à presidência que estão... apenas 2 coloca a questão do museu como uma questão importante nos seus programas dos seus programas eleitorais. Tem alguns que não mencionam nada, nem na área cultural, educacional, que possa ser ligada à questão minimamente do museu. Então, a gente tem hoje, né, às vésperas de uma eleição, né, candidatos que nem minimamente colocam essa questão do museu, associada à questão da ciência, do patrimônio, da memória, como uma questão importante. Então, acho que para a população em geral é preciso que ela pense nisso também, né? Pense em relação à questão que nós estamos elegendo pessoas que vão governar o país, né? E que essas pessoas elas vão ter que ter um mínimo de comprometimento, um mínimo de sensibilidade para essas questões. Então, eu agradeço, Helder, por sua entrevista, né? Eu falei com o professor Helder, né, que ele é historiador, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E vamos esperar, né, que este episódio trágico possa fazer uma reflexão sobre outros museus que ainda nós temos e que precisam ser preservados, né? Porque nós estamos destruindo um patrimônio que é de todos nós. Obrigada. Ainda tem palminhas.